Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Incast. Eu sou a Malu Sadoski Eu, Iris Coelho. e hoje nós recebemos aqui a doutora Érica Cláudia, que vem falar pra gente um assunto bastante intrigante, que é divórcio e união estável para empreendedores. Não é isso, Cláudia? É isso Seja muito mesmo. bem-vinda. Bem-vinda, viu? Obrigada. Bom, para quem não te conhece, porque a Érica é de casa, né? Então, é gente aqui do nosso estúdio já. Do estúdio pessoal, né? Exatamente. Então, se apresenta, Érica, para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho aí da sua carreira e por que que a gente vai trazer esse tema que é tão relevante. Meu nome é Érica, eu sou advogada especialista na área de direito de família, sucessões e direito imobiliário. Já trabalho há 17 anos com isso e hoje a gente vem trazer aqui algumas novidades e algumas curiosidades sobre esse tema aí que é tão discutido, divórcio e união estável. Exatamente. Está tão em alta, né? Bom, eu acho que a gente pode começar falando da diferença, não é, Érica? Porque há alguns minutinhos a Érica estava explicando para nós a confusão que as pessoas fazem no formato casamento com união estável, não é? Perfeito. Então tem aí as suas peculiaridades. Quem está numa união estável não necessariamente tem os mesmos direitos de quem está num casamento, vou falar, formal, Formal, tradicional. né? Tradicional. Na verdade, se a gente pensar assim, tem os mesmos direitos. A questão é como que você vai provar para conseguir esses direitos, né? Então, Perfeito. vamos Tudo dizer... isso é na hora da prova. Exatamente. Do provar. Então vamos dizer assim, o casamento, na hora que você vai lá bonitinho no cartório e fala e escolhe o seu regime de casamento, você vai lá e fala lá, olha, eu quero casar pelo regime de comunhão parcial de bens ou pela separação total de bens, você já está escolhendo como que o seu casamento vai funcionar, qual é o regime que ele vai funcionar. Aham. Já na união estável, quando a pessoa só junta lá as escovas de escovinhas. dentes, vamos dizer assim, sem documento nenhum, a gente não sabe qual é o regime que ela está utilizando. É um de separação total de bens? É um de comunhão parcial de bens? E na cabeça de cada um é um regime, não é? Se Às vezes na cabeça de cada um não é, nem pensou no regime. Aham. Se não se falar Muitas- sobre, não definir isso, Porque o muita problema gente- vem lá na frente, né? Porque na hora que você tá ali com a pessoa, tá todo mundo apaixonado. Amor. Não, nunca vai fazer isso comigo, não. Imagina, acha que ele, acha que é. Não é? Exato. Quantas vezes você já ouviu isso? Muitas vezes. Acontece assim, a pessoa chega e fala assim, não, a gente só mora junto. A gente não é casado. Aham. Ou então chega e fala assim, não, eu sou casada, eu quero divorciar. Daí você vai olhar a pessoa, ela tem uma união estável. Ela não é Não é casada. casada. Né? Então, a primeira coisa é você dizer assim, quando você é casada, qual é lá o seu status civil, vamos dizer assim? Você é casado, você é divorciado, você é viúvo? Já para união estável, não tem. Então, se você é solteiro, você continua sendo solteiro. Se você é Coloca lá, divorciado... estou em união estável. Aham. Não, Ah. dependendo. Tipo assim, no cartório, na hora que você vai fazer um documento, diante do cartorário, ele vai te perguntar se você tem uma união estável com alguém. Ah, tá. Formalizada ou na Mesmo prática? se ela não seja formalizada, ele vai te Ah, perguntar. tá. E ele vai constar no documento que você mantém uma união estável com fulano de tal, desde tal data, e vai qualificar aquela pessoa. Uhum. Então, por isso que essa questão da união estável é muito importante. Uhum. Pensa o seguinte, uma pessoa compra um terreno. Aham. Ela tem uma união estável, não tem documento nenhum, ela só juntou lá as escovas e tá morando com uma outra pessoa. Ela comprou um terreno. Ela vai no cartório, o cartório vai perguntar pra ela qual é o seu estado civil. Uhum. E Aí ela vai falar assim: ah, eu sou solteira, porque até então eu não tinha casado com ninguém. No papel. Só mora junto. Só mora junto. Uhum. Aí o cartoriário vai perguntar assim pra essa pessoa: você mantém união estável com alguém? Aí essa pessoa vai falar assim, vamos dizer que ela fale a verdade. Aham. Né? Ela fala, sim, eu mantenho uma união estável com fulano de tal, assim, assim, assado. Lá no cartório, ele vai constar No documento. no documento que ele mantém uma união estável com essa pessoa, desde tal data, o nome da pessoa, vai qualificar a Já pessoa. vai estar tudo escrito. Exato. Vamos dizer que futuramente eles vão se separar. Esse documento pode ser utilizado, porque ele constou ali, é uma prova para essa pessoa que ela já tinha uma união estável naquela época. Esse imóvel pode ser dividido com essa pessoa que ela manteve uma união estável. Mas aí me conta, como que é a balança? Muitas pessoas falam que não tem e omitem isso, e depois aí
o rolo vem depois. Tem muita gente que omite que tem união estável, principalmente se ela tem problemas judiciais. Né? Então, ela omite a união estável, ela não coloca, ou se ela quer fraudar alguma coisa. Eu tenho um caso bem específico lá no meu escritório, onde corre um inventário, e aí essa pessoa, ela comprou um terreno de uma outra pessoa e ela precisava constar essa união estável no documento, porque era parente, eles estavam fazendo compra de Certo. parentes. E aí, nesse caso, o cartório consta que a outra parte tinha ciência que existiam parentes ali. E ele não constou a união estável. Então, hoje está sendo rediscutido tudo Meu Deus. Por conta dessa por omissão. conta dessa omissão. Então, tem que pensar bem antes de você omitir ou de você... Lá na frente Lá vai na aparecer, frente pode ter vai uma dar dor de consequência. cabeça. Então, sugiro que a pessoa... E por isso até que nós, advogados, sempre falamos para as pessoas, regularize sua união estável. Aham. Porque hoje É o formalizar? possível. É o formalizar. Formalizar, né? Então, faz um documento no cartório, você vai fazer um termo de união estável, você pode colocar lá qual é o regime. É simples para fazer? É simples, não é complicado. Gente, olha isso, Exato. é simples. Você vai só dizer lá qual é o regime, né? E é Aham. importante colocar o regime, porque se você não colocar, ele vai ser pelo comunhão parcial de bens. E às vezes É onde o você outro não vai tem responder, interesse. não necessariamente só a parte boa, que é a divisão, né? Aham. Mas eu Dos também, bens, do bom e mas do a dor ruim. de cabeça, né? O comunhão parcial de bens é aquele que onde se divide tudo depois dessa união. Depois da união. Ah, né? meu caso. Isso, depois da união você vai dividir os bens, mas vai não. dividir dívidas. Eita, mentira, não, o meu não. O seu não foi lá? Você sabe qual foi? Porque foi Não, a moça A moça do cartório na hora falou assim, qual? Nós falamos, aquele que vai tudo. É, esse aí, Então, comunhão o seu parcial é- de bens. Se é vai tudo, Não, não, total? antes e depois. Ah, não, então o seu é união União- universal de Ai, bens. não, gente, agora eu embolei. Pelo amor de Deus. Será que não é parcial? Acho que é depois. Que é construiu junto, Exato. aí esse é dos dois. Então é comunhão parcial de bens, depois do então casamento é isso. é 50% Ai, pra gente, cada mas eu um. vou chegar em casa e vou olhar. É importante, porque tem uma grande diferença. O comunhão universal de bens, você divide tudo desde antes desse casamento. Então, se a pessoa tinha dívidas, você assumiu as dívidas dessa pessoa. Bens, metade é ela vai sua. ter que dividir junto pra É. você. Não, o meu acho que é depois do casamento. Se essa pessoa recebeu uma herança, você teria direito à metade dessa herança que ela recebeu. Porque pelo comunhão parcial de bens, a herança não entra. Né? Então, a pessoa recebeu uma herança, quem é o cônjuge, não, ele não é herdeiro. Ah, que legal. Como entendeu? assim? Tipo assim, Foi o meu caso. No meu divórcio, eu recebi herança e meu ex-marido não teve direito. Não teve direito. Na época era se marido. é parcial, então a minha herança eu não divido, se é dele, não divido. Exato, não divide. Não Porque divide. ele não é herdeiro junto, né? Agora, se fosse a cônjuge. universal, sim. Aí você já recebia, inclusive, a herança do outro. Agora eu fiquei preocupada. Até a parte. Agora eu fiquei preocupada. Ô, Iris, tem que tomar nota. Tem que botar na ponta do Vou lápis. assistir esse podcast depois, junto com ele. E verificar qual que é o seu regime. Ô, Érica, brincadeira. uma pergunta que nós temos aqui é para dar uma amenizada nesse impacto, né? Como que o empreendedor pode fazer? Que estratégias, que alternativas que ele tem para ter menos impacto, menos efeitos negativos jurídicos? A primeira coisa que o empreendedor precisa fazer é formalizar essa união estável. Então, se ele está em união estável, sem formalização, a primeira coisa é ele procurar um advogado, verificar com esse advogado a situação da família, né? Então, eu tenho uma união estável com uma pessoa, a gente já tem bens, nós não temos bens, estamos construindo alguma coisa ou já temos alguma coisa construída, para que esse advogado ele possa instruir essa pessoa qual é o melhor regime para ele, né? Porque às vezes a pessoa ela chega já querendo o regime de comunhão parcial de bens. E aí, a gente vai ouvir toda a história dessa pessoa, ela contando o que ela faz, se ela tem funcionários, se ela não tem funcionários. E aí, de repente, eu descubro que para ele o comunhão parcial de bens não funciona. Porque ele já está trazendo para esse outro cônjuge alguns problemas que talvez ele já tenha. Né? Olha que Então, é muito interessante. interessante essa consulta antes para saber, olha, o comunhão parcial de bens vai funcionar para mim? Ou não vai funcionar para mim? Já Por que vamos que partir você direto fala para isso separação. Na parte de repente, não estar funcionando? Porque eles já estavam junto, esses problemas já estavam surgindo, então
na prática, o cônjuge já tem responsabilidade junto? Se ele tiver numa união, e nós estamos falando de uma união estável. Essa união estável, mesmo que ela não esteja no papel configurada, ela já tem validade. Então, se esse outro cônjuge conseguir comprovar, ou outras pessoas que tenham interesse, né, que havia essa união estável entre eles, mesmo antes do documento, Vai responsabilizar vai o cônjuge. responsabilizar da mesma forma. Por isso que a gente sempre fala, regularize o quanto antes. Entrou numa união estável, a gente tem o sistema hoje, porque eu fico pensando às vezes assim, por que a pessoa não casa no papel, né? Se ela vai fazer um documento de união estável. Mas tem pessoas que não querem formalizar o casamento em si, mas querem formalizar uma união estável. Entendi. Então, formaliza essa união estável, coloca no documento, olha, nossa união estável vai ser pela separação total de bens. Então, todo mundo, ele vai levar esse documento, por exemplo, se ele for fazer um financiamento no banco, ele vai levar esse documento. Olha, eu tenho uma união estável com fulano de tal, mas é pela comunhão parcial de bens, ou é pela separação total de bens, ou é pela universal de bens, igual você está falando, que é muito Igual talvez seja a difícil. sua. Então, aí agora tem que chegar em casa e ver. Mas é muito difícil hoje alguém até se casar pelo regime de união universal de bens. Difícil até casar, né? É difícil. Bem difícil. Porque o meu já tá 16 anos, né? É um regime hoje, assim, que a gente ouve falar muito dos nossos avós. Nem nossos pais, eu acho que estão casados por esse regime. Não, hoje em meu dia. sim. É? É. Os meus pais, por exemplo, já não são casados por esse regime. São pelo parcial de bens. Ah, também que meu pai Eu e acho que é minha o mãe mais já tem comum, 72 anos de casado. É bastante tempo de casado, né? 72 anos de casado. Bota estável nisso. Mas eu falo assim, a regularização, ela ajuda muito o empreendedor a definir até como a empresa dele vai funcionar. Porque se a pessoa que é um empreendedor tem funcionários, às vezes todo empreendedor pode ter um problema na justiça, uma ação judicial trabalhista, uma ação de execução fiscal, né? Isso vai atingir o restante da família por conta de repente, um regime mal escolhido lá atrás, né? Esses dias mesmo um casal bem jovem me procurou para poder fazer essa análise de qual seria o regime de casamento que eles iriam adotar. E aí eu perguntei para eles, vocês têm alguma coisa juntos já? Ela falou, não. Mas a moça, ela tem muita coisa já, ela já é uma empreendedora, então ela tem Certo. coisas no nome dela, ela tem herança que ela já recebeu, então ela tem bens. Aí eu falei assim para ela, vocês têm intenção de comprar algo junto depois? Sim. Bom, então vamos partir por um regime de separação total de bens e tudo que vocês comprarem juntos, que queiram que seja dividido ou que seja 50% para cada um, coloque no nome do dois. outro. Dos dois. 50% para cada um. Então, isso funciona bem para o empreendedor. Até porque, se esse empreendedor tiver um sócio, né? Então, pensa numa sociedade onde tenham duas mulheres, uma sociedade de duas pessoas, com duas mulheres, cada um casado por um regime. Vamos dizer que um está casado pelo regime de universal de bens e o outro casado pela separação total de bens. E aí eles têm problemas judiciais. Nossa. O que vai acontecer? Se essa pessoa que está executando esta empresa e chegar nos bens pessoais dos sócios, esse que tem o regime universal de bens, automaticamente a esposa já está junto nessa execução. Caraca. Automaticamente. Então, já tem que pensar nisso. Já esse que tem o regime parcial de bens, eles vão fazer o pedido para incluir os 50% dessa esposa, mas vai chegar uma hora que pode chegar. Pode ser. chegar. Não é uma possibilidade garantida Não é o igual certo esse já, caso. né? O outro já é certo. E esse outro aqui não, ele pode chegar. Agora, vamos dizer que os dois tivessem uma separação total de bens. Não ia chegar nas esposas. Não respinga. Não respinga. Entendeu? Então, isso é muito importante hoje. Numa empresa, é muito importante esta avaliação judicial, extrajudicial, de tudo que está acontecendo com a família. Não é só com a empresa. A gente sempre coloca família como um todo. Isso é o impacto que vem acontecendo muito grande hoje nas nossas empresas. A hora que a gente vai analisar ali os contratos de sócio e analisa o que cada um tem, respectivamente com a sua família, vamos dizer assim,
Aí você se depara e fala assim, nossa, temos problemas aqui. Temos que rever algumas coisas. Sim. Né? Tem Porque que destrinchar ali Exato. Nossa. E hoje está acontecendo muito porque as pessoas estão fazendo muitas holdings, estão fazendo esse planejamento familiar de como vai ser lá na frente. E aí você chega aquela família que é totalmente, né, um casado num regime, outro casado em outro, um já divorciou, já está no segundo Nossa. casamento, às vezes tem um que já é falecido, tem os filhos que estão vindo disso aí. Como é que isso fica na empresa, né? O ideal é fazer uma Meu consulta Deus. antes para fazer essa análise, né? Olhar o todo e ver E quais ver- e estratégias vão ser olhar- as melhores. Possibilidades futuras, né? Porque você Possibilidades precisa. futuras. Se acontecer isso, então tem que ser assim. Se acontecer isso com a sua empresa, você tem que abrir um leque imenso para falar, ó, melhor seria isso e isso. Hoje o planejamento que a gente faz lá no escritório é exatamente isso. É mostrar para o empreendedor, para a pessoa que está procurando esse serviço, tudo que ela tem e o que ela pode modificar para melhorar tanto na empresa dela quanto na própria família. Como que isso vai funcionar num caso de divórcio, num caso de um falecimento de um ou de outro. Né? Na hora que falecer esse cônjuge, ele vai entrar, ele vai ser sócio na empresa? Ou ele não vai ser sócio na empresa, ele vai ter direito a algumas... Porque por exemplo assim, vamos supor, se na divisão tudo não vai respingar em mim, mas se aí tiver o falecimento, então tem a possibilidade de entrar como sócio ou não? Dependendo de como Depende está de o como contrato tiver social, formalizado. pode sim. Então, e às vezes você não quer aquela pessoa como sua sócia. Né? Então pensa, de repente, o seu sócio faleceu e tá vindo o cônjuge dele. Eu não me dou bem com esse cônjuge. Como é que essa pessoa vai quero. ser sua sócia, né? Não, muitas vezes não é nem por questão de afinidade, às vezes é porque a pessoa não entende nada do negócio. Exato, não tem a expertise do Exato, negócio, exato. nunca esteve na empresa, não sabe como a empresa funciona, né? Então, se isso não estiver nesse contrato social, vamos dizer assim, a pessoa vai entrar na Não, sociedade. e às vezes a pessoa também não quer ser sócia. Exato. Eu não quero levar minha vida aqui na minha empresa, mas ele faleceu, eu não quero ir lá. Exato. E isso tudo tem que estar destrinchado no contrato de sócios. Meu Deus, 365 páginas. Não, Mas- pode ser mais enxuto, mas se for bem feito, bem organizado, ali vai conter tudo. Tudo como que vai funcionar, se morrer, se não morrer, se divorciar, se não divorciar, tudo vai estar ali. Então tem que prestar bastante atenção e isso é importante. Hoje as pessoas não pensam nisso. Não. Estão começando a pensar um pouco mais agora. Justamente pelo acesso à informação, né, Exato. Cláudia? Hoje tem muita informação disponível nas redes sociais, na internet. Você quer saber de alguma coisa, você vai lá e procura rapidinho. Então, essa é a nossa intenção. É demonstrar para todo mundo que isso pode ser feito, como que pode ser feito e que isso pode melhorar muito a vida da pessoa. tá. Ela não precisa deixar acontecer para procurar o serviço, né? Prevenir, né? Tem que se prevenir. Exato. Ô, Érica, e você tá falando, né? Nós estamos falando de união estável, estamos falando de casamento, que na prática é quase a mesma coisa, desde que bem feito e formalizado. Tem vantagem em um e outro, então por que que tem esses dois formatos? O que que seria, assim, a principal diferença na escolha? Por que chamaria a atenção de um ou de outro? Porque se ambos garantem direitos, obrigações e tudo mais, por que essas duas modalidades? Nossa, isso é muito importante, porque na hora que a pessoa chega para um divórcio ou para um inventário, é isso que eu vou falar agora que faz a diferença. É você provar a união estável. Né? O casamento, você tem o documento, você tem a certidão de casamento. Então, qualquer coisa que acontecer, a pessoa vai falar assim, me mostra a certidão de casamento. Você vai lá e apresenta a certidão de casamento. A certidão de casamento está dizendo o dia que você casou, com quem você casou, aonde você casou, qual o regime de casamento que foi escolhido, se tem pacto antinupcial ou não, vai constar nessa certidão Consta ela de casamento. também. Então, consta tudo. A certidão de casamento é realmente uma certidão. Demonstra Documento. tudo. Garante. Garante. Já a união estável, se ela não tiver documento nenhum, a pessoa vai ter que provar a união estável. Então, ela vai ter que provar quando começou essa união estável. Quando ela começou essa união estável, se realmente era uma união estável, se era um namoro, né? E depois esse namoro virou uma união estável. Porque senão, eu comecei agora, não começa a contar de agora, e sim de quando os dois resolveram que é a união estável. Exatamente. Quando que o casal sabe que está migrando para uma união estável e saindo de um namoro?
E características ali. Você falou, né, um pouco antes para nós da intenção de formar família, quando começam a adquirir bens juntos, mas e se eles estão na cabeça deles? Não sei se na prática vai acontecer. Uhum. Se eles ainda estão na fase de namoro, mas já comprando patrimônio, Aí já configura a união vai estável? depender muito da prova que um ou outro fizer sobre essa união estável. Por isso que essa questão de prova é tão complicada na união estável, porque é uma linha muito tênue para você saber quando saiu de um namoro e começou uma união estável. Então, de repente, você tá ali no namoro e aí aquele namoro vocês já estão morando juntos, aí foram ali comprar vamos comprar um carrinho junto. Compraram um carro, aí de repente compraram um terreno juntos. E aí vai. Então, isso, para nós, já configura uma união estável, porque começaram a adquirir bens juntos e estão ali com a intenção de constituir uma Nesse família. caso, morando juntos. Morando juntos. Tá. Mas a união estável não exige É o que eu ia te perguntar que as agora. pessoas As morem mesmas juntos. características, mesmo se cada um morar na sua casa, Aham. configura a união estável. Pode configurar a união E estável. tem um tempo para que isso comece a caracterizar? Não tem um tempo. Não. Então, tem gente que com 2 meses já tem uma união estável, 2 meses de namoro. Olha, Já tem uma união estável. Tem gente que namora 10 anos e não tem uma união não estável. configura. Entendeu? Então, é por isso que eu falo que é uma linha muito tênue. E como que isso fica assim, à deriva quando a pessoa é um empreendedor, né? Porque aí você não sabe se essa pessoa ela tem uma união estável ou não tem uma união estável. Então, por isso que eu falo que a formalização é muito importante. Porque a partir do momento que você formaliza essa união estável, a partir daquele ponto você começou a provar a sua união estável. Então, essa é a diferença grande do casamento para a união estável. É a forma que você vai provar. Isso acontece muito na hora que chega do divórcio. E aí, É na fase ruim, né? na fase ruim. Porque aí você quer provar, não, mas desde tal data eu tenho uma união estável, então eu já tenho Um direito. fala sim, outro fala não. E Aquele aí, que está como que sendo prova? cobrado, no caso, vai falar não. Fala, né? fala não. Aham. Como que você vai provar uma união estável nesse caso aí? Você vai dizer pra pessoa assim, mas foi daquela época que você colocou a conta de luz no seu nome. Eu tenho isso lá no meu escritório. A pessoa fala assim, não, mas desde tal data a gente já conta de tava água tá no meu junto. nome. Não, já tá, olha aqui. Entendeu? Eu tenho foto, ó. Aham. E muitas vezes o próprio empreendedor, né? Ele mesmo, às vezes, vai fazer alguma contratação de algum financiamento, alguma coisa, e ele pode até declarar essa união estável lá. Então, também vira uma prova a favor dessa outra pessoa. Então, tem que prestar bastante atenção. Essa é a maior dificuldade, é provar a união estável. Entendi, Nossa, entendeu? gente, é bastante. Olha, o assunto é bem complexo aí para a gente ficar vários podcasts, hein? Com certeza. Com certeza. E aí, quando vocês assistirem esse podcast, vocês já vão colocando nos comentários, viu? Porque daí ela vai ficar, ó, de olho lá. Coloca lá para saber se você é casado, se tem uma união estável, como que está hoje. Porque vai mudar também agora, na hora que vier um novo código aí, vai vir coisas novas com relação à união E estável. vai mudar o ano que vem? Eles estão nas votações, né? Já estão. Mas a previsão é. Mas a gente sempre fica aguardando, porque demora para isso acontecer. Não, mas a Érica vai voltar para trazer essas atualizações aí, sim, com certeza. deixar tudo esclarecido, não é? Todas essas Sim. mudanças. Conforme as coisas forem mudando, a gente vai trazendo as novidades aqui. Perfeito. É isso aí, olha que maravilha, porque tem assunto que a gente, assim, eu acho que perguntas, a cabeça começa a borbulhar, que a gente não consegue fazer todas as perguntas aqui, né? Mas depois nos bastidores a gente vai perguntar. Não, e o pessoal que tiver com dúvida pode deixando mesmo. Pode deixar nos Comentários, comentários as dúvidas, Pode porque daí a deixar. gente vai ficar de olho também para responder, para a Érica também responder, a doutora Érica responder, viu? Não, depois a gente envia as respostas para vocês. Pode deixar as perguntas aí embaixo. Bom, então antes da gente encerrar, quem quiser fazer uma consulta com a Érica, tirar todas as dúvidas, deixa suas redes sociais. Tenho certeza que depois dessa avalanche Vai. de informações Vai aqui, ter muita coisa borbulhando. não, a cabeça deve estar explodindo, né? Aham. Então, ó, quem quiser se... Tá, então comecem a me seguir lá no Instagram. O nome é Advocacia Érica Ferreira. Eu também tô com o meu pessoal, que é Érica Cláudia F. Vocês podem me procurar lá, deixar as perguntas de vocês, que a gente entra em contato e responde tudo certinho para vocês. Ai, perfeito. Érica, a gente quer Maravilha. agradecer,
né? Sempre com temas assim que são extremamente importantes para nós, para todo mundo que está Sim, assistindo. para todo mundo, né? A casa tá de portas abertas para você. Obrigada, meninas. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Obrigada. E vai vir mais E, vezes, com hein? certeza, a gente vai trazendo coisas aí, novidades para o pessoal saber o que, que acontece nos bastidores. Excelente. Isso, Ó, é e para isso quem aí. ainda não segue o canal, já aproveita, se inscreve aqui para não perder nenhum episódio. Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo. Ó, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.